Olá pessoal, aqui é o professor Luiz Roder, esse é o canal Terra Firma Society. Vou convidar você primeiro para deixar seu like, seu dislike, acionar o sininho, comentar aí, se puder passar para frente, se inscrever, né? Deixa eu arrumar aqui, primeiro vídeo do dia, sabe como é que é o bagulho. Esse é o canal Terra Firma Society. Hoje vai ser um Eu Recomendo misturado com Sexta Sombria. Na verdade, ele vai na Sexta Sombria, mas ele vai entrar como Eu Recomendo. Por que ele vai entrar como Eu Recomendo? Porque eu já fiz um vídeo sobre a personalidade de hoje. Personalidade, o xarope do dia, né? Eu vou falar de novo do Edmund Kemper. Por que eu vou falar de novo do Edmund Kemper? Porque enquanto eu estava com o Globoplay, apareceu um documentário do Edmund Kemper lá, muito legal, muito interessante. E assim, na verdade, aí no último dia que eu estava com o Globoplay, né, eu já tinha falado antes em outros vídeos, uma minha barba, a gente encerrou o serviço da Globoplay, porque a gente está com um monte de streaming aqui, né, e a gente deu preferência ficar com a Amazon e a Netflix, que a maioria da galera assiste, a Amazon, pelo preço e a relação custo-benefício é sensacional, assim. Só que a Globoplay, ela adicionou no catálogo dela, na verdade eu descobri que é uma série, então nesse caso aqui, o que eu vou falar para vocês é Camper on Camper. Dentro da mente de um serial killer. E é uma série, na verdade. Então, depois, no último dia, eu vi que tinha Dahmer on Dahmer, Inside the Mind of the Serial Killer. Então é uma série. E o que é legal nessa série, assim, se tratando de serial killer? Ela vai pegar e você não vai ter um narrador de fora narrando, mas ela vai ser narrada através de entrevistas com os próprios serial killers e as pessoas que estiveram envolvidas diretamente com o assunto dele. Então você vai ter, por exemplo, no caso do Jeffrey Dahmer, você vai ter a repórter que fez a entrevista mais famosa dele, depois que ele já está condenado e tudo mais, e ela dando as impressões dela. Você vai ter os investigadores. No caso, por exemplo, do Edmund Kemper, é legal que você vai ter o John Douglas lá, vai aparecer o John Douglas e aquela psicanalista do Mindhunter. Agora eu não lembro o nome dela. É legal porque assim, ela tá bem velhinha, eles dois bem velhinhos, assim, é de 2018, tá? É relativamente nova, recente essa série, e é interessante por isso. Você vê um pouco assim que ela acabou sendo feita em função do sucesso do Mindhunter, né? Eles fizeram questão de colocar. E ela tem 1h30 cada capítulo, então é praticamente um documentário completo, um filme quase. E você vai ter o quê? Os serial killers contando a história deles. E essa do Edmund Kemper é extremamente assustadora. Por quê? Eles vão detalhar os crimes, né? Então você vai ter assim, o que é interessante? Então vai ter o Edmund Kemper, na voz do Edmund Kemper, detalhando crime por crime e na ordem que aconteceu até chegar na mãe dele. É muito intenso assim, né? Eles acabam trabalhando essa questão do Edmund Kemper, o lado extremamente inteligente dele, um refinamento que ele tinha, né? Ao mesmo tempo um cara que não deu certo na vida, e o ódio que ele tinha da mãe, da avó. Ele adorava o avô, ele conta que ele matou o avô porque ele não queria que o avô visse a avó morta e tivesse que lidar com isso pelo resto da vida. Aqui a gente vai fazer sei lá, né? Você tá ligado? Mas assim, vai ter foto
da cabeça da mãe dele, né? Ele vai detalhar assim o que aconteceu. Foi talvez o seriado, foi o documentário mais detalhado e perfeito que eu tive sobre o Edmund Kemper. E o que eu gostei bastante dessa série é essa ótica de não ter um narrador externo, mas você trabalhar diretamente com as pessoas envolvidas e elas. Então você entende que teve uma pergunta, então o diretor fez as perguntas até baseadas em respostas já das entrevistas do próprio serial killer, né? Então ele vai pegar do Edmund Kemper, você vai ter duas grandes entrevistas que ficaram famosas depois, você vai ter um áudio do que seria, vai ter o áudio de algumas situações dos áudios do Mindhunter, das entrevistas feitas no que seria o Mindhunter na vida real. O livro Mindhunter existe, né? E ele trata dessas entrevistas, ele foi o primeiro. E aí o John Douglas, por exemplo, ele vai destacar, tanto o John Douglas como a doutora, a importância por exemplo, no caso do Edmund Kemper, dele ter uma grande noção do que era um serial killer. Né? Apesar de não ter esse termo e começar a se cunhar o que era um serial killer, muito do que a pesquisa dele se desenrolou foi em função dessa entrevista com o Edmund Kemper, da primeira das entrevistas com o Edmund Kemper. Porque aí é que é muito interessante. Você vai perceber que o Edmund Kemper deu uma série de insights para eles de como funcionaria isso. Então, de um certo modo, o idealizador de partes da pesquisa vai acabar sendo o Edmund Kemper. Ele é que vai, por exemplo, falar se um criminoso é organizado ou não organizado. Então ele vai trazer conceitos dentro do que é essa questão do serial killer e como você tem diferentes tipos de... Então você percebe que o Edmund Kemper, ele era um estudioso do assunto. Né? Você vai ter assim... Ele poderia ter sido preso antes, tem detalhes assim muito assustadores. Ele tinha uma arma registrada e ele tinha matado a moça dentro do porta-mala, e aí os policiais chegaram para... Então tem os policiais que foram fazer essa investigação, e aí o Edmund Kemper fala que se o cara tivesse pedido a arma que tivesse no porta-mala, ele talvez tivesse tirado a arma e matado os caras naquele momento, e não chegaria até a mãe dele. Então ele vai trabalhar essa questão de como funciona a mente do Edmund Kemper, né? Mas você percebe que principalmente o pessoal o doutor e a doutora do Mindhunter, eles vão ter o John Douglas e a doutora psicanalista que aparece na série, que aparece na vida real ali, vão dar o crédito devido ao Edmund Kemper, que ele que ajudou que ele tinha ó, tô com a mão aqui na frente do rosto. Vogue. Vogue era uma dança feita em bares gays, em clubes gays, no final dos anos 70, no Estúdio 54 principalmente, né, o Andy Warhol frequentava o Estúdio 54, que era uma dança que os gays faziam, né, principalmente os queers e os travestis, os trans, faziam como se estivesse posando e a Madonna trouxe depois, momento curiosidade do vídeo. Mas voltando ao Edmund Kemper, então ele vai ter detalhes da necrofilia. Foi assim, eu fiquei extremamente impressionado, porque foi extremamente detalhista. Então assim, eu recomendo assistir, se você se interessa pelo caso de serial killer, tem assim uma fascinação mórbida pelo assunto, a questão da morbidez vai ser muito bem resolvida aí, porque é bem intenso assim, e bem honesto. Tem um momento nessa entrevista que ele dá para uma televisão, que foi a primeira vez que eu vi o lado humano dele, assim, aí é bem detalhado o momento o dia que ele mata a mãe dele.
que ele vai lá para dar boa noite para ela e ela começa a falar um monte de coisa para ele assim, começa a xingá-lo e ele fala, naquele momento que eu fui, aí ele volta, acho que ela pede um negócio tipo uma água, alguma coisa assim, e ele volta e pega um martelo assim, e ele fala, eu já sabia que eu ia matá-la porque aquilo não podia continuar mais, o abuso. E aí é muito doido porque ele começa a chorar. Que assim, e é a primeira vez que você vê, ele sai daquele modo frieza total dele, totalmente cientista, né? Quase o doutor lá do Centopeia Humana, né? Porque uma coisa que impressiona nas entrevistas do Edmund Kemper é que ele sempre está muito controlado, está sempre muito contido, ele sempre está muito científico em relação ao que ele está narrando e falando. Ou ele queria muito ser policial, ele é muito objetivo. E nesse momento ele chora, meu, é muito doido, assim. E tipo, que ele não queria matar a mãe dele, mas que ele tinha que matar a mãe dele porque aquilo não ia acabar nunca. Aquela relação dos dois não tinha outro fim na cabeça dele. E era o jeito dele parar de fazer o que ele estava fazendo, né? Tem umas reencenações, no momento que ele foi preso, então ele ficou numa cabine telefônica, esperando os caras chegarem, assim. É muito, 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 muito intenso. O do Dahmer eu comecei a ver e eu perdi, aí bloqueou porque a gente não tinha mais direito, né? Então eu estou tentando procurar. E eu entendi que é uma série, então Edmund Kemper, Kemper on Kemper, Dahmer on Dahmer, e acho que deve ter Band on Band, e por aí vai, assim. Porque eles vão fazer o quê? Eles vão resgatar entrevistas com serial killers e aprofundar. O que eu achei muito interessante foi como eles aprofundam cada caso, principalmente em função do serial killer ter detalhado muita coisa, assim. Então é muito, olha, foi uma série que me impressionou no bom sentido, apesar do tema ser extremamente horroroso. Então hoje foi um Sexta Sombria, eu recomendo. E aí eu falei no dia do poema, eu tinha o poema do Edmund Kemper, eu não achei, é o primeiro poema do livro. Chama Édipo do Subúrbio. A sua inteligência muito acima da média o fazia cruelmente entender a sua questão edipana mal resolvida. E matar seus avós não resolveu nada. Porém a sua astúcia o libertou, para aprisioná-lo ao lado dela de novo, e o processo silencioso recomeçou, parando apenas quando sua fúria incontrolável, com todos os requintes mais surreais, finalmente se voltou ao seu alvo inicial. A mãe do Edmund Kemper, ela trabalhava na universidade onde ele pegava as meninas, e uma das coisas que ele narra lá, que ele narra literalmente, o muito doido é porque é tudo com as próprias palavras, ele mesmo falando. Ele tinha um adesivo de estacionamento livre na universidade. Então o que aconteceu? Por que ele pegava as meninas que pediam carona para ir para a universidade? Elas olhavam e falavam, ele é da universidade, ele não vai atacar alguém que seja, não seria alguém da universidade atacando alguém da universidade, né? A mãe dele conhecia muitas das meninas que ele... Então você consegue entender melhor assim o nível de vingança que ele tinha em relação à mãe dele, né? O quanto ele queria machucar, mas assim, depois ele vai fazer empiricamente, né, coisas grotescas. Tem uma parte assim que ele narra, que ele fala que ele tirou as amígdalas dela, ele decapitou a mãe e tal, e ele cortou a língua e as amígdalas, e aí ele botou todos os americanos têm aquele processador de lixo na pia, então na pia tem um negócio, e aí ele tritura a língua dela, e aí quando ele joga a amígdala volta. Ele joga a amígdala de novo, a amígdala volta de novo. Aí uma terceira vez ele vira e fala assim, pô, mas até agora você vai ficar zombando de mim, você não vai se calar? Muito, muito intenso. O melhor documentário que eu vi, e assim, essa série parece ser muito interessante. Eu não consegui identificar, é um estúdio que fez, uma produtora, mas eu não consegui identificar para quem que foi. Por exemplo, o outro que eu tinha visto sobre o Ted Bundy, que não tem nada a ver com essa série,
ele era do Discovery, que tem o ID, né, Investigation Discovery lá. Esse não é do ID, pelo menos que eu entendi, não é do ID, mas muito, muito, muito intenso. Então eu recomendo e recomendo que você dê o seu like, seu dislike, né? Hoje aqui na Sexta Sombria edição especial. Se inscreva no canal e a gente vai se falando por aí. Me perdi agora. Tchau, tchau.